Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conflito interno que, olha, é super comum. Aquele choque entre as metas que a gente diz que tem e, bom, os desejos que realmente nos movem no dia a dia. O nome disso? A mentira confortável. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Uma que todo mundo já se fez em algum momento. Por que é tão, mas tão difícil mudar? Mesmo quando a gente quer muito, porque parece que a gente não sai do lugar. Para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para uma contradição que está bem no centro de tudo. É aqui que o conflito realmente pega fogo. Sabe como é? Geralmente, tudo começa com aquela frase, aquela declaração que a gente vive repetindo: eu quero mudar. Parece simples, né? Carrega toda uma esperança de algo novo, de ser uma versão melhor. Só que na prática, a história costuma ser bem diferente. Por trás dessa frase cheia de boas intenções, se esconde uma verdade bem mais complicada. E é agora que a coisa fica interessante de verdade. O que será que tem por baixo dessa contradição toda? Vamos dar uma olhada nas forças que, na verdade, nos puxam exatamente para o lado contrário da mudança que a gente diz que quer. A primeira força, e talvez a mais poderosa de todas, é o conforto. Pois é aquela atração quase magnética por aquilo que a gente já conhece, pelo que é familiar e principalmente pelo que não dá trabalho. E de mãos dadas com o conforto, vem a segunda força, a segurança. É aquela nossa necessidade de saber onde estamos pisando, de ter um mínimo de previsibilidade. Afinal, qualquer mudança de verdade sempre traz uma dose de incerteza, de risco, e isso, claro, assusta. Então, temos a terceira peça desse quebra-cabeça, a facilidade. É a nossa preferência supernatural pelo caminho mais curto, com menos obstáculos, pela solução que gasta o mínimo de energia possível. E tudo isso nos leva ao desejo final, que talvez seja o que mais entrega o jogo. A gente quer o resultado, mas sem o esforço. É aquela fantasia de chegar ao pódio sem ter que correr a maratona, de ter a recompensa, mas pulando toda a parte do trabalho duro. Certo? Então, quando a gente junta esse combo poderoso, conforto, segurança, facilidade e resultado sem esforço, o que acontece? A gente acaba criando um estado de auto-engano bem particular. E esse estado tem um nome: a mentira confortável. É exatamente esse auto-engano. A gente fala da boca para fora que quer mudar, mas na hora do vamos ver, as nossas prioridades são outras. É o conforto, a segurança, é fazer tudo do jeito mais fácil. No fundo, essa mentira funciona como uma história que a gente conta para si mesmo, sabe? É um mecanismo de defesa para não ter que encarar o desconforto, a bagunça e a incerteza que toda a transformação de verdade traz junto. Agora vamos para a reta final, porque ficar parado nessa mentira tem um custo. E muitas vezes é um custo silencioso, mas bem significativo. Qual o preço que se paga por essa inércia? A pergunta que fica no ar é justamente essa. No fim das contas, qual é a consequência de viver essa mentira? O que realmente acontece quando o nosso desejo de mudar é sabotado o tempo todo por essas outras vontades mais escondidas? E a resposta é direta, é forte. A frase é a seguinte: essa mentira confortável está destruindo. É uma palavra bem pesada, né? Destruindo. Mas, veja bem, essa destruição não é uma explosão, algo que acontece de repente. É bem mais sutil. É como uma ferrugem que vai comendo aos pouquinhos o nosso potencial. É um definhar lento, disfarçado de segurança, de tá tudo bem, tá tudo sob controle. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Uma pergunta que não tem resposta pronta e que é para cada um refletir com honestidade. Qual mentira precisa ser confrontada?